Oi, crianças, a paz do Senhor para vocês, tudo bem? Vamos lá para nossa 11ª lição e nós estamos falando de quem mesmo? De Sansão. Estamos falando de Sansão. Lembra que nós falamos que nós iríamos ter 5 aulas só sobre Sansão. E hoje nós estamos na nossa 3ª aula sobre Sansão. Então vamos lá. Vamos para o nosso para memorizar. Tornem-se cada vez mais forte, vivendo unidos e recebendo a força do seu grande poder. Efésios 6:10. Tornem-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Efésios 6:10. Gente, Sansão era forte, não era? Muito forte. Vocês acham que Sansão era forte por causa do quê? Será que ele fazia academia? Igual o tio Léo faz? O tio Léo faz academia, fica forte, né? Ele fazia... Será que Sansão fazia academia? Sansão não fazia academia, não. Sansão era forte, viu? Sansão tinha uns bração, gente. Tinha um cabelão grande, quem lembra? Ele tinha um cabelão comprido. Por quê? Porque ele era um nazireu de Deus. Sendo um nazireu de Deus, ele não poderia cortar os seus cabelos. Vocês lembram disso? Não podia cortar os seus cabelos, não podia beber bebida alcoólica, lembra? E nem tocar em cadáveres. Vocês lembram da lição passada? O que Sansão fez? Sansão começou a ter erros. Primeiro erro de Sansão, ele se apaixonou por uma filisteia, que era dos inimigos do povo de Deus. Vocês lembram disso? E quis casar com ela. Os pais deles disseram não, mas mesmo assim ele quis casar com ela. Segunda coisa que Sansão errou, ele tocou num cadáveres. Vocês lembram disso? Que tinha um leão lá morto e ele foi e quis comer o mel que estava dentro do leão, que era o leão que ele mesmo tinha matado. Vocês lembram disso? Então, e ele era separado, era nazireu, então essas coisas ele não poderiam fazer, porque ele era separado para Deus usá-lo na sua obra. E a obra que Deus tinha que usar Sansão era essa, foi separado, criado separado para pelejar contra os inimigos do povo de Deus, que eram os filisteus. Então, ele não poderia fazer certos tipos de coisa, né? Porém, Sansão, ele não tinha isso como um primeiro plano para a vida dele. Ele vivia, ó, conforme ele queria. Essa era a verdade, entendeu? E esse plano que Deus tinha planejado para ele, para que ele lutasse contra os inimigos do povo de Deus, ele tinha em segundo plano. Primeiro ele levava a vida dele. Ele tinha força, ele era grandão, fortão, ninguém podia com ele, né? Mas vem cá, gente. Vocês acham que a alimentação dele influenciava na força dele? Aquelas coisas que Deus tinha dito para ele, que ele tinha que fazer, não se contaminar, não tomar vinho, bebida alcoólica, são as mesmas coisas que Deus fala pra gente no dia de hoje. Nós não somos o povo do Senhor separado para Deus? Nós somos. E nós temos que viver separadamente do mundo. A gente não pode viver de acordo com o mundo, com tudo que o mundo faz, né? Porque a gente adora quem? A gente adora a Deus. A gente louva, Deus nos deu a boca para quê? Para louvar a Deus, né? Então, tudo que a gente fizer tem que ser de acordo com a vontade do Senhor, para a glória de Deus, para engrandecer o nome dele. Então, hoje nós vivemos separados também. E a nossa força, ela vem do Senhor. A força de Sansão não era baseada nas coisas que ele tinha que fazer. Aquilo lá era só uma obediência ao Senhor. Ele tinha que obedecer ao Senhor, à voz do Senhor. Porque a força de Sansão mesmo, ela vinha de Deus. Era Deus quem dava força para ele. E vamos lá, gente. Vocês lembram que na aula passada, como que acabou a aula? Acabou a aula que Sansão tinha feito o quê? Foi lá e ferido os asquelonitas. Ele feriu os asquelonitas, né? Tinha ficado muito bravo com eles. E depois ele voltou para casa de quem? Dos pais dele. E a mulher dele ficou onde, gente? Vocês lembram que tinha casado com uma mulher filisteia? Ele deixou a mulher dele lá na casa dele, na casa do pai dela. Gente, quando a gente casa, a gente tem que ficar com a mulher? Tem que ficar, né? Pois é.
Ele deixou a mulher lá e foi embora para casa dos pais dele. Aí chegou o tempo da ceifa lá e ele falou assim, que era o tempo de colher os alimentos que eles tinham plantado, né? Porque tinha um tempo determinado. Quando ele voltou, gente, ele falou, vou levar um cabrito para minha mulher e vou lá ver ela. Aí desceu lá na casa do sogro dele. Gente, quando Sansão chegou na casa do sogro dele, falou, chama minha mulher que eu trouxe um cabrito para ela. Sabe o que o sogro dele falou? Não, Sansão, a sua mulher não é mais sua, eu dei ela para outro. Gente, como que pode isso? O sogro dele deu a esposa de Sansão para outro homem. Sansão ficou muito, mas muito bravo. E sabe o que Sansão fez, gente? Sansão falou... Aí sabe o que o pai dele ainda falou? O pai dela, o sogro dele, falou assim, ó... Se você quiser, eu posso te dar minha filha caçula, que ela é mais bonita ainda que a outra. Sansão falou, não, eu queria a minha mulher, eu casei com ela. Aí o Sansão ficou muito bravo. E o sogro dele voltou lá pra dentro e não deixou Sansão ver a mulher dele, porque já tinha dado a mulher... Naquele tempo, gente, era assim, era costume fazer isso. Só se casava com a permissão do sogro. E o pai da moça que dava a filha para quem ele queria dar, entendeu? Era assim. Era costume deles, entendeu? Hoje não é assim, mas antigamente era. Aí Sansão ficou muito bravo, muito bravo. E sabe o que aconteceu, gente? Diz a Bíblia que Sansão foi lá, gente, pegou uma queixada de um jumento. Ele ficou muito bravo, gente, muito bravo. Aí, não, queixada de jumento não, tô atropelando as coisas, gente. Ele foi lá e pegou umas raposas, pegou um monte de raposa. E sabe o que ele fez, gente? Ele pôs fogo no rabinho das raposas, gente. Pode fazer isso? Pode maltratar animal? Criança pode maltratar animal, chutar gato, chutar cachorro, bater nos animaizinhos. Pode, gente? Não, não pode. São tudo criaturas de Deus. Deus que fez. Então a gente tem que tratar bem. Assim como a gente não pode nem destruir o planeta que a gente vive, porque Deus fez pra gente viver bem, não é? Então a gente também não pode maltratar os animais, né? Por mais que tenha alguns que a gente não goste, mas não pode maltratar, não pode de jeito nenhum. São criaturas de Deus e eles sentem, né? Eles sentem dores. Então não podia ter feito isso. Sansão foi lá, gente, botou fogo no rabinho das raposas. Sabe o que ele fez? Tocou as raposas, sabe pra onde? Para todas as plantações dos filisteus. O que aconteceu, gente? Pegou fogo em todas as plantações dos filisteus. Eles perderam tudo que eles tinham plantado. Imagina como os filisteus ficaram bravos. E Sansão fez isso porque ele ficou bravo com o sogro dele, que deu a mulher dele para outra pessoa. Aí, gente, sabe o que aconteceu? Os filisteus ficaram muito bravos e foram lá atrás de Sansão. E perguntaram por que Sansão tinha feito aquilo. E aí falaram para ele que ele tinha feito isso porque o sogro dele tinha dado a mulher dele para outra. Ah, gente, sabe o que os filisteus fez, gente? O filisteu era um povo mau, gente, era um povo mau. Foi lá e matou o sogro de Sansão e a mulher dele. Matou o sogro e a mulher. E aí, gente, chegou nos ouvidos de Sansão isso. Sansão ficou muito mais bravo. Como Sansão ficou bravo com aquele povo filisteu que tinha feito todas aquelas coisas contra a família dele, contra a mulher dele. Aí, gente, diz a Bíblia que Sansão foi lá, pegou uma queixada de jumento. Sabe o que é uma queixada? É queixo mesmo. Essa parte aqui, ó, do queixo de um jumento, pegou o osso do jumento, da queixada dele, que é grande. Depois a gente vai mandar foto aí pra vocês, tá? Pede pro papai e pra mamãe mostrar pra vocês. Foi lá, pegou o osso, gente, e matou um monte de filisteu. Um monte de filisteu. Gente, com uma queixada de jumento. Sansão era muito forte, né? E aí, gente, Sansão pegou e foi, depois de ter matado um monte... Mas diz a Bíblia, gente, que Sansão, toda vez que Sansão ia contra os filisteus, a Bíblia diz que o Espírito Santo descia sobre Sansão
e fortalecia ele. Então toda a força de Sansão vinha do Senhor, porque os inimigos do povo de Israel eram os filisteus. Eles estavam afligindo o povo de Israel. Então Deus fortalecia Sansão para Sansão ir lutar. Deus não tinha feito Sansão separado para essa obra, para cuidar do povo dele? Pois é, gente. E aí Sansão pegava e era fortalecido pelo Senhor e ia lá e, gente, Sansão destruía. Aonde ele chegava, ele era muito forte. Destruía tudo. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia, olha aqui, o nosso encarte. Sansão, todo fortão, com seus cabelos, as suas tranças. Ele tinha 7 tranças, gente. 7 tranças. O cabelo dele era muito grande. E aí, gente, diz a Bíblia que Sansão, depois de lutar com um monte de povo de filisteu, de matar um monte, ele matou muito filisteu naquele dia. Ele pegou e se escondeu numa caverna. Se escondeu numa caverna. Quando ele se escondeu na caverna, porque ele estava cansado, ele diz que teve sede. A Bíblia diz que Sansão teve sede. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Ele clamou ao Senhor. Ele dobrou os seus joelhos e orou ao Senhor. E falou para Deus assim, que ele estava tão cansado daquela batalha, que se Deus deixaria, mesmo ele tendo lutado contra os inimigos do povo dele, se Deus deixaria ele morrer de sede. E lá não tinha água, não tinha nada, era só uma caverna. Gente, diante dessa oração de Sansão, sabe o que Deus fez? Olha, gente, como Deus é amor. Deus fez sair uma fenda na rocha e da rocha saiu água. Olha que coisa linda. Como Deus é tremendo. E deu água para o seu filho. Mesmo Sansão sendo tão arrogante, cheio de si, né? Fazia as coisas de acordo com o que ele pensava, dava na cabeça dele, ele ia lá e fazia. Ele sabia que a guerra dele era contra os filisteus. Ele tinha mesmo que vencer os filisteus. Mas o propósito dele maior era fazer as coisas dele. Ele queria a mulher dele, que era uma filisteia. Ele foi lá e matou os filisteus, porque eles mataram a mulher dele. Então, tipo, ele fazia o que dava na cabeça dele. Mas mesmo assim, Sansão orou e pediu ao Senhor que desse água. E Deus fez abrir uma fenda na rocha e saiu água. E Sansão foi fortalecido, se fortaleceu, tomando daquela água. O que a gente aprende na lição de hoje, gente? A gente aprende que não importa o que a gente faça, se a gente faz coisas erradas, desobedece, lembra que a gente falou na aula passada? Se a gente dobrar os nossos joelhos e orar e buscar o Senhor e pedir perdão dos nossos pecados, Deus nos ouve, porque Ele é Pai. Entendeu? Deus é Pai, Ele nos ama. Então Deus nos ouve e Ele vai dar aquilo que nós precisamos, né? Aquele momento não tinha nada, era só uma caverna. E ele estava cansado e Deus fez abrir uma fenda na rocha. Você já ouviu aquele hino que diz assim, que Deus abre porta aonde nem tem parede? Vocês já ouviram aquele hino? Porque Deus opera milagre, gente. Deus opera milagre. Aquilo que você mais precisa, que você não vê. Como que vai acontecer isso? Ah, mas eu não tenho condições. Meu pai não tem condições de me dar isso. Minha mãe não tem condições de me dar. Mas Deus pode te dar. Porque Deus opera no impossível. Aonde você vê que não pode acontecer, criançada, é aonde Deus vai operar. Só basta que a gente, clame ao Senhor. Então clame a Deus, busque ao Senhor o que vocês precisam, que Deus vai ouvir vocês, tá? Então, olha só, a gente aprende com Sansão que ele foi criado, separado para Deus. Deus predestinou ele para uma obra perfeita, para livramento do seu povo. Mas Sansão começou a errar o caminho, né? Mas mesmo assim, Deus era misericordioso, tanto com ele e quanto com o seu povo, tá? Nós temos um Deus de misericórdia, um Deus que ama, um Deus que nos perdoa dos nossos pecados, e a gente tem que se arrepender de coração e não voltar a fazer as coisas erradas. Não voltar a fazer as coisas erradas, tá? Que o Espírito Santo dele está sempre conosco, nos fortalecendo e nos ajudando. Então a nossa força vem do Senhor, tá? Não é no nosso braço, não. Não era nos braços fortes de Sansão, não. E nem na comida dele. A força dele vinha do Senhor, vinha do Espírito Santo, tá? Então, crianças, fiquem com Deus. A próxima aula, a gente vai falar
quando a voz de Deus não é ouvida. Vamos aprender mais coisas sobre a vida de Sansão, esse nazireu de Deus que foi separado para Deus. Tá bom, crianças? Um beijo, fiquem com Deus. A tia vai continuar orando por vocês e vocês orem pela tia também, que a tia também é carente das orações de todos vocês. Tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.